Paz de Deus, gente linda, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um devocional com Deus no dia de hoje. O devocional de hoje, Deus fala em Lucas 5:10. Vou colocar aqui na Bíblia, você que tem a sua Bíblia pode abrir também a sua Bíblia juntamente comigo. Em Lucas 5:10. Para a gente meditar da palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem a falar com nós no dia de hoje. Você que não tem uma Bíblia, adquire uma Bíblia, porque é muito bom a gente ter a Bíblia pra gente ler, pra gente buscar o Senhor verdadeiramente. E a Bíblia é um guia, né, que Deus deixa pra nossa vida. Então que a gente possa todos os dias sempre estar buscando a Deus através da sua palavra. Lucas 5:10. Aqui. Vou deixar aqui e a gente vai ler o devocional de hoje através do nosso livro Oi Deus, Sou Eu de Novo, que é um devocional diário que a gente tem, que eu sempre leio aqui com vocês. Olha só o que Deus fala hoje. Não volte para onde você foi tirado. Esse é o título de hoje. Simão respondeu: Mestre, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficarão tão cheias de peixes que começarão a se rasgar. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Lucas 5:10. Imagine-se trabalhando em um dia comum. Ao final da jornada cansado, você verifica que os resultados foram ruins. Na saída há um homem desconhecido rodeado por muita gente. Ele estava dando uma palestra gratuita e interessante. Ao vê-lo chegar, ele pede seu material de trabalho emprestado e você cede. Depois que termina, ele fala para você voltar ao trabalho e fazer só mais uma ligação. Como a mensagem dele tinha tocado seu coração, você diz: já que é você quem está pedindo, eu ligo. O resultado é equivalente a um mês inteiro de trabalho. Atônito, você olha para ele e diz: venha ser meu parceiro e você terá resultados eternos. Foi isso que aconteceu com Pedro. Durante cerca de 3 anos, ele foi moldado por Jesus. Diariamente viveu situações inusitadas, foi elogiado e logo em seguida exortado. Andou sobre as águas, viu tantos sinais que não caberiam no mundo, se fossem escritos, para defender o mestre. Cortou a orelha de um soldado romano e pouco depois negou que conhecia Jesus. Se o crivo de Jesus para escolher discípulos fosse o que as pessoas costumam usar hoje para escolher parcerias, Pedro não seria selecionado, mas a companhia de Cristo gerou mudanças em Pedro. O peso de negar quem conhecia o Senhor ao qual tinha jurado fidelidade gerou dor em Pedro, que voltou a pescar, desistiu e esqueceu-se de que não era mais pescador de peixes. Na manhã seguinte, depois da tentativa frustrada de pescar, Pedro se encontrou com Jesus que estava esperando por ele, na beira da praia. Cristo então perguntou: tem peixe? Quando os discípulos disseram que não, o Senhor falou: joguem a rede para o lado direito do barco e pegarão. E foi o que aconteceu. Jesus fez Pedro se lembrar de quem ele era. Quando Cristo direciona, não há como dar errado. Não tem como dar problema, porque Jesus é perfeito, ele não erra, ele é Jesus. Se Deus tirou você de um lugar, não queira voltar, ele tem algo melhor preparado. Lembre-se, você é pescador de almas. Lembre-se, não volte para o lugar de onde Deus tirou você. O que ele tem preparado para o seu futuro é maior e melhor. Amém, Jesus. Aqui Deus fala muito sobre a gente não voltar de onde Deus nos tirou. Então, eu quero que você pare e pense onde você estava e aonde você está agora. Então, muitas vezes o teu passado, algo aconteceu, você saiu de lá. E aqui a gente fala de ambiente, de pessoas, de profissão, de várias áreas, né, da nossa vida. Aqui quando a gente fala não volte mais para de onde, né, Jesus nos tirou. Então, muitas vezes lá onde a gente estava, a gente achava que era bom, a gente achava que lá era o nosso futuro. Mas lá não era. Muitas vezes a gente queria ficar lá, a gente queria aquilo, mas não é o que Deus quer para nós, porque Deus vê lá na frente, a gente não vê. A gente só vê o presente, o futuro a gente não vê. Então, muitas vezes você estava em um lugar, em uma cidade, e era lá que você queria, mas hoje você está em outro lugar, Deus te tirou de lá. E você não volte para lá, onde Deus te tirou. A não ser que Deus te diga, volte. Senão você não volta.
Mesma coisa é um relacionamento. Alguém que você conheceu, alguém que você amou muito, mas Deus tirou essa pessoa do teu caminho. E muitas vezes você quer voltar, mas muitas vezes não é aquela pessoa que Deus tem pra você. Então, que você não volte ao passado, que você não se engane com o passado, achando que lá é o teu lugar, e muitas vezes lá não é o teu lugar, e você só vai se frustrar, só vai se machucar, só vai sofrer ainda mais. Então, tudo que for fazer, peça a direção de Deus, porque é muito melhor a gente receber o não de Deus do que a gente ir lá e a gente sofrer mais, porque Deus cuida dos seus filhos. E quando você tem a fé, a certeza que Deus está com você, que Deus vai te dar resposta, sim ou não, Deus vai te dar resposta. Mas você precisa confiar e você precisa ser obediente a Deus. A gente tem que ter obediência ao Senhor. Então, muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. Eu falo isso por mim mesmo. Muitas coisas que eu queria na minha vida não era o que Deus queria pra mim. E tá tudo bem. Eu queria aquilo, mas Deus não quis. E eu sei que se Deus não quis, é porque lá na frente algo poderia me distanciar do Senhor, eu poderia sofrer, eu poderia não estar realizada com o que eu quero pra minha vida, o que eu sonho. Porque de uma coisa eu tenho a certeza, tudo que eu sonho, tudo que eu almejo, eu sei que Deus sabe o que eu preciso, sabe? Mediante ao que eu quero. E eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus, eu oro todos os dias, eu peço a Deus o cuidado, a proteção e eu sigo em obediência ao Senhor. Então, você faça o mesmo. Coloque diante de Deus o que você sonha, o que você almeja e peça para Deus direção. E sempre peça para Deus tudo que não for de Deus, tudo que vai te distanciar do Senhor, tudo que não vai agradar aos olhos de Deus, se for para você pecar, que Deus tire do teu coração essa vontade, que Deus tire da sua mente essa vontade de fazer esse algo que não agrade a Deus. A gente sempre tem que pedir isso para Deus e discernimento, que com a sabedoria que Deus nos dá, a gente vai saber seguir dia após dia os caminhos que Deus tem para nós. E os caminhos que Deus tem para nossa vida são caminhos de bênçãos, caminho que traz vida, que traz alegria, que a gente vai viver a totalidade da promessa que Deus tem para nós. E que a gente não ande na contramão, e sim na direção certa, que é a direção que Deus tem para nós. E que a gente não volte para trás, e sim a gente busque o que Deus realmente quer. E principalmente no nosso trabalho que a gente tem, muitas vezes você pode não ter o trabalho que você sonha, o trabalho que você quer. Então você ora e peça para Deus o trabalho que você quer. E todos os dias você faça aquilo que Deus te dá. Muitas vezes não vai dar certo de primeira. E como Pedro, você lança as redes de volta que os peixes virão. E é isso, sabe? É dia após dia. A gente buscar evoluir, a gente buscar fazer as coisas darem certo na nossa vida. Porque Deus abençoa. O possível está ao nosso alcance e o impossível Deus faz por nós quando a gente crê. E a gente tem a certeza que Deus é conosco. Então, que você possa seguir a vida com direção e sempre pensando: isso que eu estou fazendo, Deus aprova? É o que Deus quer? Eu estou vivendo da forma que Deus quer que eu viva ou eu estou vivendo da forma que eu quero viver? Porque a gente tem que entender, a gente não vem nesse mundo para fazer nossas vontades. E sim a vontade do Pai, a vontade de Deus que nos enviou, que soprou o fôlego de vida em nós, de Jesus que morreu por nós, por nossos pecados, para nos salvar e nos dar vida em abundância. Então que a gente saiba, sabe, ter o discernimento da nossa vida, do quão valiosa ela é, e a gente não está aqui para viver para nós, e sim viver para Deus, os planos que Deus tem. E os planos que Deus tem para nós são planos lindos, são planos de muita vida, muita alegria, muita paz. E a gente veio nesse mundo para viver o melhor dessa terra, mas mediante o que Deus tem para nós e seguindo a Deus verdadeiramente, dia após dia, seguir os passos de Jesus. E o que não for de Deus, você deixe para trás. Porque é muito melhor você perder essas coisas do mundo e ganhar a sua alma. Porque nada adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Porque aqui é uma passagem que Deus nos enviou e é uma passagem. Cada um tem um tempo nessa terra. E chegará um dia que a gente vai, estar no juízo final e a gente tem que ir morar com Deus em nome de Jesus. Mas pra gente ir morar com Deus no céu, com Jesus, não é de qualquer maneira. A gente tem que renunciar a nós mesmos, ter uma nova vida em Cristo, seguir a Jesus verdadeiramente,
os princípios que Deus tem para nós. Deixar a vaidade de lado, deixar o pecado de lado, deixar o engano, a mentira, tudo que não agrada a Deus, a gente deixar para trás e a gente seguir verdadeiramente a Cristo, buscando ao Senhor, louvando, orando, buscando a palavra de Deus, buscar entender a sabedoria de Deus, da palavra, e que a gente possa levar o evangelho para mais pessoas, que cada vez mais e mais e mais pessoas conheçam a Jesus verdadeiramente e sigam a Jesus, aceitem a Jesus verdadeiramente. E você que ainda não aceitou a Jesus, eu te faço o convite para você aceitar a Jesus, porque Deus quer o teu nome no livro da vida, escrever o teu nome no livro da vida, e você terá uma nova vida com Cristo. Você que parou na caminhada, reconcilie com Jesus. Deus te espera, Deus te ama. E siga uma igreja, tenha uma família a pertencer, porque a igreja, ela é uma família. Todos nós somos lá na igreja irmãos e irmãs em Cristo. Então é bom a gente ir na igreja, a gente cultuar ao Senhor, a gente louvar, a gente orar, a gente falar de Jesus, a gente ter a Bíblia, seguir a Deus, aprender das escrituras sagradas de Jesus, da palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o guia que Deus deixou para nós. Então, pense na tua vida, sabe? Que Jesus te ama, Jesus te quer nos caminhos dele. Tome uma decisão verdadeiramente e siga Jesus. Renuncie a ti mesmo, às tuas vontades, porque isso é seguir o evangelho, seguir a Jesus. É a gente renunciar a nós mesmos e viver o que Deus tem para nós. E não somente o que a gente quer, e sim o que Deus quer para nós. E Deus tem uma nova vida para nós quando a gente realmente segue a Jesus verdadeiramente. Então, você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus, siga uma igreja, se batize, e Deus tem uma nova vida para você. E você vai ver que a tua vida vai mudar completamente. E você vai viver uma vida sobre a graça, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a proteção de Jesus. E você vai ver que é o melhor caminho, seguir a Deus, seguir a Jesus. Realmente, sabe, viver uma vida com propósito, sobre a proteção, sobre o amor de Deus. Que Deus fale ainda mais no seu coração e que você verdadeiramente siga a Jesus. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por falar com nós. Tu és bom, Pai. Tu és louvado, Tu és glorificado. Tu és exaltado, Pai. Somos tão gratos a Ti, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua proteção, Pai. Por o Senhor sempre estar com nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar sabedoria, por nos dar graça, por ter nos alcançado, Jesus. Que venhamos, Pai, viver uma vida verdadeiramente, Pai, para Ti, Jesus. Que tudo que não for de Deus, Senhor, que o Senhor tire dos nossos caminhos e o Senhor envie somente o que for da Sua vontade, Deus, nos nossos caminhos. Unge, Pai amado, o nosso coração, a nossa mente, nos transforma, Pai, dia após dia, Jesus. Que a gente venha sempre fazer boas escolhas, Pai, que agrade aos Seus olhos, Pai, que brilhe aos Seus olhos verdadeiramente, Jesus, que nós vamos seguir firmes na Sua presença, Pai, firmes a caminhada, no propósito da promessa, Jesus, que Deus tem para nós e Deus vai cumprir. Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos, Pai. Essa nova semana colocamos diante de Ti. O Senhor tem uma nova semana linda, uma semana abençoada, uma semana muito próspera. Sobre a Tua proteção, Pai, sobre o Teu amor, sobre o Teu milagre, sobre a Tua graça, Jesus, sobre o Teu livramento. Nos protege com o Seu sangue, Pai. Livra-nos, Pai, de todo mal, de todo perigo. O Senhor é bom para conosco, Pai. Temos a fé, a confiança, a certeza que o Senhor é com nós e nenhum mal nos sucederá, nem nada, Pai, de ruim chegará até nós, porque é Jesus, Pai, quem nos protege debaixo de Suas asas, Pai. O Senhor está com Suas mãos estendidas sobre nós, com Seus anjos nos guardando, nos livrando, Pai. Ao sair e voltar no trabalho, Pai, onde nós for, onde nós estiver, a Tua mão poderosa será sobre nós, Pai, nos guardando e nos protegendo com o Seu sangue, Jesus. Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos, Pai. Obrigado pela minha vida, pela minha saúde, Pai, pela minha família, por nos proteger, por nos guardar, por nos alcançar, Pai, por nos abençoar. Abençoa essa pessoa, Pai, que está aqui assistindo, Pai, esse devocional. Tenha fé, tenha certeza que Deus alcançou a vida dela.
Abençoa a vida dela, o que ela precisa, Deus, vai ao encontro, Senhor, e faz a tua obra, Jesus, na vida dela, na família, Pai. Unge, abençoa, Pai, o que essa pessoa precisa, Deus vai alcançar, Deus vai responder, Deus vai dar vitória, o milagre, o livramento, a cura, Jesus. Abençoa, dá graça, alegra o coração, repreenda, Pai, toda depressão, repreenda toda tristeza, Pai, todo mal, alegra o coração dessa pessoa, Jesus, porque essa pessoa é amada por Senhor Jesus e que ela venha ter a certeza disso e buscar a Ti verdadeiramente, dia após dia, aceitando a Ti, Pai, como único, suficiente Salvador. Nos dá graça, nos dá alegria, Pai, Te louvamos e Te agradecemos para todo sempre, Pai. Muito, muito obrigado por tanto, Senhor, Tu és bom, Tu és fiel. Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus fale ainda mais no teu coração através do devocional de hoje. Eu quero que você curte esse vídeo. Eu quero que você comente o que você sentir de Deus aqui nesse vídeo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para alguém que você quer que seja alcançado por essa palavra que Deus nos deu no dia de hoje. E que você se inscreva no canal e ative as notificações. Que se Deus quiser, toda semana tem devocional aqui no YouTube. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração.